Fala galera, esse é o Geolove, o canal para quem deseja aprender mais sobre o mundo em que vivemos. Meu nome é Eduardo Tavares Damas, sou professor de Geografia e o tema dessa aula é Teoria Ecomalthusiana, as ideias de Malthus aplicadas à questão ambiental. Se você ainda não sabe sobre esse assunto, então fique aí e assista o episódio. Fala galera, vamos a mais uma aula do nosso canal e o tema dessa aula será, mais uma vez, população. Nós vamos falar de mais uma teoria demográfica, a última das teorias demográficas dessa série de aulas sobre o assunto, a teoria ecomalthusiana. Mas antes de começar, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para que você fique sabendo das novidades. Então, vamos começar a nossa aula e aprender um pouco mais sobre essa teoria que é a mais recente das teorias demográficas, a teoria ecomalthusiana, que também é conhecida como teoria neomalthusiana ecológica, ok? Essa teoria, ela também vai relacionar crescimento populacional e as suas consequências para o nosso planeta, agora com um viés mais ecológico, tá? Um viés ambiental. Qual é, então, o argumento principal da teoria ecomalthusiana? Que o crescimento populacional, o grande crescimento populacional, pressiona a utilização dos recursos naturais. Isso quer dizer o quê? Se a população do planeta continuar crescendo, aumentando, vai faltar recursos naturais. Não vai apenas haver fome, vai haver falta de recursos naturais para a produção de alimentos, mas também para a produção de mercadorias, para a vida de uma forma geral no nosso planeta. Então, eles expandem a ideia do Malthus não apenas para a questão da fome, mas a questão de toda a vida, e toda a vida em sociedade seria ameaçada pela falta de recursos naturais causada pelo grande crescimento populacional. E aí eles vão dizer que é fundamental, assim como os neomalthusianos e assim como Malthus lá no século 18 e 19, eles vão dizer que é fundamental controlar o crescimento populacional dos países pobres para preservar os ecossistemas, para diminuir a pressão sobre os recursos naturais, para diminuir os problemas ambientais que estão ocorrendo no planeta. Então eles vão atribuir o grande crescimento populacional, principalmente hoje, claro, dos países pobres, pela pressão ambiental, pelos problemas ambientais que estão se intensificando, como desmatamento, ameaça à biodiversidade, problemas como desertificação. Esses são alguns dos problemas causados pelo crescimento populacional, porque com o crescimento populacional as pessoas precisam de mais áreas para habitar, precisam de mais recursos naturais para sobreviver, e isso estaria causando esse agravamento dos problemas ambientais. Então, nós vimos os princípios da teoria ecomalthusiana. Essa teoria, ela também apresenta, assim como as teorias malthusianas que nós vimos anteriormente, algumas contradições. Ela deixa alguns aspectos de fora que são importantes para entender a questão do crescimento populacional e como ele não é o único problema da situação que nós estamos vivendo. É evidente que se a população da Terra continuar crescendo de forma rápida, isso pode ameaçar sim a questão dos recursos naturais. Isso pode se tornar ou vir a ser um grande problema para a sobrevivência da humanidade no planeta Terra. Mas esse não é o único problema. Essa teoria, ao colocar apenas o crescimento populacional como problema para a questão ambiental, ela esquece outras situações históricas e atuais que estão relacionadas a essa questão dos recursos naturais e dos problemas ambientais do nosso planeta. Vamos ver então que contradições são essas. A primeira contradição da teoria ecomalthusiana é que grande parte dos recursos naturais que foram explorados nos países subdesenvolvidos foram explorados para enriquecimento dos países ricos, dos países desenvolvidos, principalmente dos países europeus durante o processo de colonização, na África, na Ásia
e a América Latina. Então, problemas ambientais como desmatamento e as suas consequências já vêm ocorrendo há muitos séculos, desde que os europeus começaram a explorar esses continentes para o seu enriquecimento próprio. Um outro problema, uma outra contradição dessa teoria ecomalthusiana é a questão do consumismo. Por quê? Existe um consumo diferente entre os países e entre as nações. Então, a população dos países ricos consome muito mais recursos naturais que a população dos países pobres. Então, uma pessoa nos Estados Unidos, uma pessoa no Japão, uma pessoa nos países da Europa Ocidental, eles têm um consumo de recursos naturais, de água e de alimentos muito maior do que uma pessoa que vive num país pobre, num país subdesenvolvido. Então, se nós não considerarmos a questão do excesso de consumo, do consumismo dos países mais ricos, não vamos resolver a questão da utilização ou da falta dos recursos naturais. Não adianta apenas controlar o crescimento populacional nos países mais pobres, ou diminuir o ritmo do crescimento populacional nos países mais pobres como uma ameaça à questão ambiental e à falta de recursos naturais, se nós não considerarmos que os países ricos consomem muitos recursos naturais pela sua forma de vida, pelo consumismo, e recursos naturais que muitas vezes são retirados, são explorados, são produzidos nos países pobres e exportados para os países ricos. Então, se nós não considerarmos essa questão, se nós não considerarmos essa situação da diferença de consumo, isso também não vai resolver ou não vai enfrentar de forma clara a questão dos recursos naturais, dos problemas ambientais que nós estamos vivendo no nosso planeta. Eu espero que você tenha entendido os principais aspectos da teoria ecomalthusiana. A teoria ecomalthusiana ela faz sentido sim. Se a população da Terra continuar crescendo de forma rápida e atingir um tamanho muito grande de pessoas no planeta, isso pode ameaçar a questão dos recursos naturais, a falta de recursos naturais para que a população da Terra possa sobreviver. Mas apenas esse aspecto não responde à questão e não soluciona a questão da falta de recursos naturais. Se nós não considerarmos a questão da pobreza nesses países, de como essas pessoas muitas vezes desmatam e fazem ações que acabam prejudicando o meio ambiente, os ecossistemas, pela questão da sobrevivência. E se nós também não considerarmos a questão do excesso de consumo dos recursos naturais feito nos países mais ricos, essa questão não vai ser resolvida. Não adianta apenas tratar do controle populacional sem discutirmos a questão da pobreza e a necessidade de sobrevivência da população desses países, da falta de recursos, assim como da diferença de consumo entre a população dos países ricos e a população dos países pobres, ok? Então espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, dê o seu like, ative o sininho de notificações, se inscreva no canal. Até a próxima aula. Saudações geográficas.